Bom, hoje nós resolvemos fazer um vídeo um pouquinho diferente para contar para vocês algumas coisas e para responder as principais perguntas que a gente ouve. São muitas perguntas e essas perguntas elas vêm de todas as formas, de vários lugares, por pessoas que já estiveram aqui e conhecem o espaço em que o Sereno está sendo construído e por pessoas que só viram através dos vídeos. Então, nós selecionamos as principais. No total foram 10, né? 10 perguntas que nós selecionamos. Tem muitas outras, mas essas são as que se repetem assim com muita frequência. Temos uma nova novidade aqui para o barco, ó. De aço inox, bonitinho. É o timão. O volante. Não é assim? Vai ser assim. Mas é bonito. Chegou também essa semana o nosso corante verde-limão para a gente pintar a cabine. Amarelo limão. Amarelo-limão, não é verde-limão. Eu acho que é porque aquele dia, quando a gente pôs, ele ficou meio esverdeado. Eu fiquei com a cabeça que era verde. Bom, em primeiríssimo lugar, está aqui as nossas perguntas, quando é que esse barco vai para a água? Nós adiamos. Nós pensávamos em colocá-lo na água este ano, em junho. Junho, no próximo mês, que é quando o rio estará cheio. Mas nós estamos com outros planos que nós vamos contar depois, então a intenção agora é concluir a construção do barco e aí nós vamos deixá-lo guardado mais um tempinho, porque nós vamos viajar novamente. Sobre essa viagem nós contamos depois. A gente marcou uma viagemzinha aí de uns 3 meses mais ou menos, e que a gente vai entrar em detalhe depois, e o barco vai estar praticamente pronto até lá. Certo? Então, quando o barco vai para a água, provavelmente, já que nós mudamos os planos, primeiro semestre de 2025. E vale um comentário aqui, que assim, a gente não tem nenhuma neura quanto a isso. A gente está trabalhando nele, está fazendo ele do jeito que a gente quer, mais lentamente, mais aceleradamente, não importa, está fazendo, quer dizer, a gente está vivendo isso com muita emoção, com muita intensidade. Fazer o barco e ir para a água é o processo normal. Ai meu Deus, eu queria ter ido, era água, não, nós não temos isso. Quando ele estiver pronto, ele vai. E agora a previsão é para o começo do ano que vem, considerando que nós teremos um intervalo aí de uns 90 dias. Muito bem. A segunda é mais frequente para quem vem aqui. Quem vem visitar o barco sempre faz essa pergunta: como é que vocês vão tirar esse barco daí? Aí dá para vocês verem aí o barracão onde a gente está. E o barco foi construído aqui dentro, ou seja, o casco foi colocado aqui dentro e ele foi ganhando corpo aqui. E dá para ver que não é assim muito grande o espaço. E o espaço para manobra aqui na frente também não é assim gigantesco. Não é grande. Vai ter que ser alguma coisa muito milimetrada para tirar ele daqui. E outro dia eu até convidei um amigo que trabalha com guincho e tal para trocar umas ideias. Não podemos esquecer que o rio está a 200 metros aqui para baixo. Ou seja, o rio está bem pertinho aqui. Porém, esse caminho para o rio é bastante desnível muito alto, ele é bastante inclinado e poderia ser um pouco perigoso. Teríamos que fazer uma abertura grande da estrada. Quando chegar lá embaixo vai chegar na praia de areia, teria que ser com o rio muito cheio. Algumas coisas assim. Sair por aqui tem a história de fazer a curva aqui, de chegar no portão, de ir pela estrada, até chegar num yacht club ou num lugar que tem uma rampa para chegar no rio. E a gente está estudando essas possibilidades. Mas para tirar ele aqui de dentro do barracão, provavelmente vai ter que tirar alguma coluna dessa,
alguma coisa assim, e ele vai ser colocado em cima de uma carreta, já temos os trilhos aí, a roda, e aí um trator grande vai guiar ele até no rio. Detalhes vão surgir muito, vão precisar de muita ajuda, de muita gente, inclusive esse meu amigo, ele se propôs a ajudar com sugestões, com indicações e tal, para que a gente consiga fazer isso. Vai ser uma odisseia e vocês vão ver tudo de camarote por aqui, ok? O Celso já falou, tem uma série de situações que precisam ser analisadas. E provavelmente nós vamos tirar o barco aqui pelo portão, sair pelas ruas da cidade até chegar no local em que ele possa entrar na água. Se vocês tiverem sugestões, podem colocando aí. A terceira pergunta: para onde vocês vão com esse barco? Eu gosto da resposta do Celso. Assim que esse barco estiver na água, nós vamos subir o rio. Qualquer coisa que precise ser resolvida, a correnteza vai ajudar a trazer de volta. Essa é uma pergunta, uma resposta que eu dou para as pessoas sempre no sentido hilárico, mas não há um planejamento. Quer dizer, nós moramos na beira do rio Amazonas, na foz do rio Tapajós. A bacia amazônica toda é gigantesca, dá para ir para o Peru, dá para ir para o Caribe, dá para ir para Belém, sem ir no mar. Dá para ir para o mar em qualquer lugar. Então, as possibilidades são ilimitadas. Então, não tem uma resposta lógica. Claro que a gente vai começar visitando as praias do rio Tapajós, que são maravilhosas, estão aqui pertinho. Então, a gente vai palpando, vai pegando gosto. E tem isso ainda. Você já viveu no bar? Eu não. Eu penso que vai ser muito bom. E se não for? Pô, vamos curtir, mas não há uma resposta. O fato é, vamos começar navegando aqui por perto e aí as possibilidades são ilimitadas. É isso aí. Eles querem saber quem vai pilotar o barco. Essa semana nós tivemos uma visita que falou: vocês já contrataram um piloto? Nós dois é que vamos pilotar. Não Mas vocês sabem nada, pilotar nada, barco? nada. A Socorro diz que não sabe nada. Eu, um pouco mais autoconfiante, diria que sei alguma coisinha. Mas é claro que a gente vai fazer... Eu já tenho um curso de arraiz amador e a gente vai fazer de novo e vai estudar muito regras de trânsito na água, normas, enfim, conversar com pessoas experientes. Talvez nas primeiras viagens a gente tenha uma pessoa que nos oriente, que nos dê ajuda, mas esse é um barco feito para 2 pessoas morarem e viajarem nele. E essas 2 pessoas somos nós. Não tem nem lugar onde botar um marinheiro aí ou um capitão para um piloto para pilotar. Somos nós que vamos fazer isso. Uhum. Socorro disse que ela quer, ó. Tchan, 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 tchan. Pega aí para ver como é que ela... Olha, parece, fazer pose, hein? parece até uma pilota. Ótimo. Então tá. A quinta pergunta. A quinta pergunta normalmente são as mulheres que fazem e elas fazem perguntas assim: vocês realmente vão morar aí? Vamos, pretendemos. Por quanto tempo? Isso vai depender de nós gostarmos ou não de morar no barco. Mas a ideia é essa sim, nós pretendemos morar no barco. E aí, geralmente vem uma segunda pergunta atrelada a essa. E vocês vão deixar isso aqui tudo? A chácara é muito bonita, né? O lugar que nós moramos aqui é realmente maravilhoso. E nós aproveitamos bastante. Mas nós já comentamos no vídeo anterior que nós estamos no processo de desapego. São os canarinhos, né? Fazendo festa. Nós temos um casal de canário marinheiro ali que estão morando no barco. E nesse processo de desapego, nós estamos aprendendo cada vez mais a viver com o extremamente necessário. Nós temos experimentado fazer isso através das nossas viagens mais curtas. Quando nós viajamos de bicicleta durante 12 dias, nós carregávamos na bicicleta tudo o que nós precisávamos para viver. Quando nós viajamos agora de moto, que foi uma viagem um pouco mais longa, 25 dias, da mesma forma, nós carregávamos na moto
tudo o que era necessário. E é o que nós pretendemos fazer quando nós estivermos vivendo aqui no barco, no Sereno. Levar o que é essencial. Eu sempre que alguém me pergunta isso, eu tenho que comentar duas coisas. Veio um engenheiro naval aqui, ele mais um amigo dele, para fazer a planta que tem que apresentar para a Marinha, para legalizar o barco e tal. E aí eles andaram por aí, tiraram medidas e média daqui, quanto de boca, o calado, não sei o quê. Aí o rapaz falou, tem porão? Tem, aqui embaixo, não é porão, é uma cabine. Aí ele entrou lá e falou, cara, é enorme, dá para ficar em pé lá dentro? Eu falei, sim, mas não, é que normalmente por aí o porão dos barcos é um negócio assim ele não estava acostumado com a ideia de ter uma cabine. Aqui embaixo tem uma cabine com banheiro, com espaço para montar uma cama muito confortável, armários e tal, que será o nosso cafofo, já é o nosso cafofo. Um banheiro, com chuveiro, com ducha, com vaso, com pia, tudo arrumadinho e cama. Então a gente terá um espaço aqui embaixo. Os barcos aqui regionais não têm essa conformação. Outra coisa importante que eu sempre me lembro quando pergunto isso é o conceito. Quando o Gabriel, eu já falei do Gabriel várias vezes, é uma pessoa fantástica, ele trabalha com barco, lanchas, pinta, reforma, fibra de vidro, gel coat, ele ensinou muito sobre gel coat pra gente. E quando ele veio aqui, ele deu uma volta aqui, ele que chamou isso aqui de passadiço. Falou, olha, que passadiço grande, cara. Falei, pois é. Quando ele entrou na cabine, ele ficou encantado. Olha, a cabine dá para ficar em pé. Ele é enorme. Ou seja, para o Gabriel, esse barco é muito grande. O passadiço é grande, a cabine dá para ficar em pé, ou a cabine lá de dentro dá para ficar em pé. O motor, você pode entrar 4 pessoas dentro da cabine do motor, com o motor funcionando, que não, ele é grande. Então, para quem está acostumado com barcos, isso aqui é um barco confortável. Para quem está acostumado com uma casa, nossa, que corredorzinho, como é que vocês vão aguentar aqui? Quer dizer, então vai muito do conceito. Nós sim vamos morar aqui e nós vamos nos acostumar a essa nova redimensionamento dos tamanhos das coisas da nossa vida. Ainda aqui cabe uma observação sobre rede, né? Todo mundo pergunta, para quantas pessoas é esse barco? Porque aqui os barcos são feitos para transportar pessoas e quanto mais pessoas a Marinha permitir, melhor é. Não é o nosso caso. E aqui as pessoas têm os ganchos nos barcos que diz quantas pessoas vão, né? Então, 20 ganchos, é porque é para 20 pessoas. Nós ainda não conseguimos definir nenhum lugar para botar rede aqui. Vamos ter que arrumar, porque a Socorro diz que não tem jeito, ela vai querer uma rede. Eu também acho que vai ser muito bom. Porque tem alguém que também já aprendeu a dormir em rede. Mas provavelmente nós vamos arrumar rede aí. E não é um barco tradicional da Amazônia, daquele formato que a gente está acostumado. Isso explica porque realmente nós vamos morar aí. Vai ter pia, vai ter fogão, forno, micro-ondas. Ar-condicionado a gente está em dúvida ainda, porque nós mesmos não usamos ar-condicionado nem aqui em casa. Então vai ter a questão da demanda de energia e tal. Mas ele vai ser um barco confortável. Nós respondemos a pergunta de número 7, né? Que vai ter lugar para as redes. Eu vou voltar agora para a 6ª. E também já foi respondido. Onde é que vai ficar a cama? As perguntas perguntam muito. Onde que vai ficar a cama? Aqui embaixo. Aqui embaixo tem um espaço grande ali. Cabe uma cama de casal tranquilamente. Ela pode ser fixa, ela pode ser desmontável, virar um sofá. A gente ainda não definiu essa estrutura lá embaixo. Está pronta a cabine, mas ainda não está feito o acabamento, o fino. Mas é lá embaixo que vai a cama. E a outra pergunta é se vai ter lugar para redes, também já respondemos. Já respondemos. Pergunta de número 8. Meu bem, quanto este barco pesa? São estimativas, a gente não tem assim, nenhum indicativo seguro. Mas a estimativa é entre 6 e 8 toneladas. Né? O rapaz do guincho que veio aqui, porque na minha cabeça entrava um guincho aqui, erguia ele, colocava na carroceria do caminhão e ia embora. E ele achou que é muito pesado, que não dá para fazer isso, que a partir de 8, 10 toneladas precisa ser um guincho, um guindaste e tal, e aí, bom, aí não deu.
Então é alguma coisa de 8 toneladas o peso desse barco. Aí inclui casco, aí inclui motor, aí inclui toda a ferragem de transmissão, eixo, aí inclui todo o madeirante, tudo, enfim. É bastante peso. E realmente, toda semana a gente coloca alguma coisa para dentro, né? Lá vai peso. Essa é a possibilidade. E isso já vai para pergunta de número 9. E o motor? A pergunta de número 9 diz respeito ao motor. As pessoas aqui na nossa região têm muito interesse em que motor que vai ser. E o nosso motor é um motor bem valorizado, as pessoas gostam muito dele, é um MWM de 3 cilindros, eles chamam de 45 por aqui, ele é 45 HP, varia de 45 a 60, e é um motor, está muito bom, tudo não é novo, a gente já fez o aproveitamento, mas ele está funcionando, que é um reloginho, foi feita a revisão, foi feita a instalação, quem instalou ele ali fui eu, depois a gente desmontou ele todinho para tirar todos os anexos, para ele funcionou de primeiro, ou seja, ele está muito bom. É um motor MWM 45. Deve consumir aí uns 5 litros de óleo diesel por hora, o que vai dar uma autonomia gigante para a gente. De motor eu acho que a gente está bem servido. E a última pergunta, ela também é muito frequente. Quem é o mecânico deste motor? Na verdade é assim, quem é o engenheiro naval, quem é o responsável pela fiação elétrica, por tudo. Quem é? Você conhece? Acho que eu não conheço mais. Claro que eu não tenho informação, nada disso. A gente é o famoso seguidor de tutorial do YouTube. Mas o YouTube realmente virou uma plataforma que ensina muitas pessoas, e eu aprendi muito lá, consultei muitas pessoas. E esse barco ele perdeu o profissionalismo há muitos anos quando eu alterei o projeto, ou seja, de lá para cá está com a minha conta em risco. E de vez em quando alguém me questiona, e vai flutuar? E vai funcionar? E eu confesso que eu tive dúvidas, lógico, né? Afinal eu não sou da área e tal. Mas aí teve um episódio bacana, um ano, 2 atrás, uns 2 anos atrás, veio aqui visitar a gente um senhor chamado Janga. O Janga veio por motivos pessoais, conhecer a Amazônia e tal, com um parente nosso. E ele estava aqui, de boa, quietinho, educado, gentil, eu não sabia nada dele. E no domingo de manhã a gente veio para cá e ficou sentado aqui, quer dizer, ficou sentado, não, veio um monte de gente, estava o Sábio, filho da Socorro e tal. E aí vem essas perguntas todas, quantas pessoas aí nesse barco? Que dia que vai parar? Todas essas perguntas rolaram. O Janga sentou nesse banquinho aqui, que a Socorro está sentada, ali, ficou quietinho olhando. Aí quando o Sábio perguntou para quantas pessoas, ele calmamente falou assim, esse barco, se botar 20 pessoas dentro dele, ele vai afundar 3 centímetros na linha d'água. Mas ele falou aquilo com uma calma, com uma sabedoria que não teve quem não olhasse para ele. Quem é esse homem? Aí ele não parou não, ele falou assim, o desenho desse barco é lindo, ele vai flutuar suavemente, o motor dele, nossa, vai sobrar muito motor, porque esse barco vai andar liso, e ele, 20 pessoas vai afundar 3. E mais, essa hélice dele aí é horrível, essa hélice aí, precisa arrumar uma hélice boa. Tira as medidas do eixo aí que eu vou dar uma hélice nova pra vocês. Porra, homem, né? Aí a gente foi saber, que a partir daí eu comecei a me interessar. Ele passou um dia ou 2 aqui com a gente, o Janga. Ele se aposentou agora, mas ele tinha uma fundição, continua lá a fundição, os familiares dele continuam tocando, que ele funde hélice para navio, para barco, para qualquer coisa, ele torneia eixo, ele trabalha com isso lá em Itajaí. E ele disse, olha, eu já visitei centenas, se não milhares de barcos, que toda vez que eu preciso fazer um eixo, uma hélice, eu vou lá ver o barco, como é que é e tal. E eu já vi barco de todo tipo que você imaginar. Esse seu é um iate, ele vai flutuar livre, mas é um barco maravilhoso. Cara, o meu ego, meu coração chegava a balançar. Imagina, um homem com uma experiência toda falando bem do meu barco. Não tem muito como dar errado, porque a gente alterou, mas dentro de uns limites de racionalidade, não perdemos as linhas, não fizemos nenhum corte abrupto, não alteramos assim
ele continua com um formato bacana. Então sim, nós temos fé que esse barco vai navegar muito bem, que ele vai flutuar muito bem, que ele vai servir muito bem para 5, 6, 10 pessoas. A gente não quer receber mais do que 4, né? 4 pessoas tá bom demais. Se você vier visitar em mais de 4, um vai ficar de fora. Eu acho que ele é muito confortável para 2 pessoas, ele é bastante confortável para 4 pessoas, ele tolera 6 pessoas. Passou daí, já vai começar a tumultuar. Então é para isso que serve esse barco. Se você tiver perguntas. Não. Tá. Nós selecionamos essas perguntas dentre as inúmeras que nós recebemos. Algumas nós já respondemos diretamente para as pessoas, claro. Na maioria das vezes sim, é porque realmente elas se repetem. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí, nós vamos ter maior prazer em responder. E para as pessoas que nós também recebemos alguns comentários, algumas mensagens, né? Eu quero ir aí conhecer o Sereno. Podem vir. Vamos combinar o dia e o horário. Mas o Sereno tem recebido muitas visitas, então vocês podem vir aqui sim conhecer o Sereno. Venham conhecer o Sereno, participem do nosso grupo, canal, né? Nós temos um canal, Vida Serena, Celso e Socorro, no YouTube, e aí a gente está lá o tempo todo postando o que está fazendo. Essa semana a gente trabalhou dentro da cabine aqui, semana que vem vocês vão ver o que a gente fez. Participem, perguntem. Agradeço muito aos comentários estimulantes que eu recebo, as pessoas dizem, olha que legal, você acertou nisso, é assim que se faz. Isso normalmente por colegas construtores. E os curiosos falam, mas que bacana, que legal, isso aqui. A gente fica muito feliz com isso. Continue e façam parte dessa família do Sereno. Beijo para vocês.